Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, eu sou Delzi Laureano e esse é o nosso programa Palavra Ética, que nós gravamos aqui na TV Comunitária todas as semanas. E cada semana nós trazemos um convidado, alguém que, da nossa modesta compreensão, é uma pessoa que tem uma palavra ética, que age todos os dias, formando pessoas comprometidas para melhorar a nossa vida em sociedade. E nossa convidada de hoje é a professora Maria Diana de Oliveira. Bem-vinda, Diana. Eu que agradeço, Delzi, a oportunidade. Pois é, a Diana já tem bastante tempo que nós estamos assim, já na lista, esperando para que a Diana viesse aqui nos falar um pouco da sua história de vida e a forma como ela se torna hoje essa educadora aí e que reflete tanto nos aspectos aí da geografia, das ciências sociais, né? Mas da geografia, meio ambiente, ela vai falar para nós esses diversos aspectos. Diana, vamos começar aí pela sua história de vida. Onde você nasceu e como que você consegue chegar em Belo Horizonte e vencer todas essas barreiras aí para estudar, porque, o que você já me disse, não tem uma tradição na sua família de pessoas ligadas aí à academia. Fala aí para nós. Minha família é uma família camponesa, né? Então a gente sempre trabalhou na área rural, tanto as moças, né, quanto os rapazes. Sendo do Vale, né, é uma região que... Exatamente tem qual cidade você Francisco Badaró, né? Fica no Médio Jequitinhonha, Médio Jequitinhonha, né? Tem uma tradição de migrantes, de migração, né? Então, aquela migração sazonal, agora, claro que menos, mas as últimas 3 décadas houve um grande êxodo rural nessa região. Então, é uma região que já tradicionalmente, as pessoas saem daquela região. Mas saem todas as famílias migrando, já mudando para a cidade, ou também os homens para trabalhar no Os corte homens, de um cana? modo geral, vão para essa migração sazonal, para o corte de cana, né? Em São Paulo ou em outras regiões, colheita de café, enfim. Já existe uma tradição a busca do trabalho em outros espaços. Sim. Seu pai é um agricultor familiar ou um latifundiário lá do Jequitinhonha? Agricultor familiar. Minha família toda é agricultora Então familiar. você, quando criança, também ajudava no trabalho do campo? Não só como criança, até O que você sabe fazer na terra, Diana? Eu sei plantar feijão, arroz, milho, sei colher, sei todos os processos de plantio de hortaliças, por exemplo, porque como a gente vivia no campo, a gente se alimentava basicamente do que produzia. Então, todos esses processos, eu passei por eles, né? Deixa eu fazer uma confidência aqui. Como eu nasci no campo, até hoje, quando chove, eu sinto o cheiro da chuva, me dá vontade de plantar. Nossa, só de você falar, já senti aqui. Dá vontade de plantar também? Dá vontade de plantar. Eu inclusive, tenho uns Nem plantinhos na minha casa, né? Exatamente. Ô, Diana, me diz aqui, então nem seu pai, nem sua mãe não tem assim, uma tradição de pessoas ligadas a academias, escolas. Não. Como que você consegue vir para Belo Horizonte para estudar? Você estudou até o 2º grau, ensino médio, no interior? Eu fiz até o ensino médio no interior, na escola pública, né? Na minha cidade mesmo. A gente morava na área rural. Então, para estudar, a gente tinha que andar, né, entre o campo e a cidade todos os dias. Nem transporte escolar não existia? Não existia. Agora, recentemente, parece que já está tendo transporte escolar do campo para a cidade, né? Mas naquele tempo não existia. Existia só uma escola na cidade e a gente tinha que ir e vir, né, todos os dias para conseguir, né, seguir nos estudos. Sim. Inclusive, é uma região que a gente sabe que tem na época eu fiz um magistério lá, né? Então, tinha uma evasão escolar imensa. A primeira turma da minha cidade que teve um número maior foi a minha, com 24 alunos, imagina, né? Uma cidade que, na minha 4ª série, eram 4 quartas séries e fora todas as escolas rurais. E você conseguir formar uma única turma com 24 alunos, a maior turma até então, né? E aí você imagina a dificuldade que as pessoas tinham e as resistências, né, para conseguir se manter na escola. Sim, e quando você manifestou o desejo de vir para Belo Horizonte, a sua família tinha como te manter aqui estudando? Não, eu vim por arriscar a vida mesmo, né? E vim trabalhar em casa de família, mas já vim com o desejo de entender melhor aquele espaço que eu vivia, né? Porque era um espaço que a gente sentia na pele, né? As diferenças sociais, a política local muito, digamos,
que defendia alguns grupos, digamos, de elite local, né? Então, as comunidades rurais, elas eram meio que segregadas, deixadas de lado. Então, tinha muito pouco espaço até para se expressar no meio urbano, né? E você já veio para Belo Horizonte com esse desejo de fazer geografia? O que te incomodava lá que você despertou para a geografia? Eu queria entender justamente esse processo de migração que existia lá. Era muito comum as pessoas saírem, irem caminhões, ônibus, buscar as pessoas lá no interior. E as pessoas não conseguiam sair daquele lugar. Eles todo ano faziam esse mesmo processo. Não havia uma mudança de vida. Então, eu queria entender por que as pessoas trabalhavam tanto, né? E também tinha a experiência minha dos meus irmãos que já tinham ido para São Paulo, e eles relatavam como que era a vida em São Paulo, e que também não tinham, trabalhavam muito, e existia eu via um processo de exploração do trabalho. Então eu queria entender melhor essa relação de busca de trabalhadores no Vale, trazer para São Paulo, que história era essa, né? E localmente também a política era muito opressora, né? Bem coronel, né? Bem coronelista, exatamente, bem coronelista. Diana, e você conseguiu, por meio da geografia, atingir esses seus objetivos? Eu acredito que sim. Só voltando um pouquinho, Delzi, quando eu terminei, só para você ter uma ideia da prática coronelista local, quando eu terminei o 2º grau, eu fui uma das pessoas melhor colocadas no concurso. E acabou que, em virtude dessa relação coronelista, eles me colocaram em um espaço que eu nem tinha condição de ir para dar aula, embora eu tivesse sido bem colocada naquele concurso. Então, ficou muito claro para mim que naquele espaço eu não teria como, né, conseguir melhorar minhas condições de vida. Sim, há uma opressão, então, pelo simples fato de você se posicionar ou não estar do lado, porque no interior tem muito isso, dois lados, né? Sim. Mas eu tinha perguntado a respeito da geografia, porque nós sabemos que o Médio de Jequitinhonha hoje é uma região, inclusive que eu vejo os seus estudos, e já depois nós vamos falar um pouco desse livro que está chegando aí, quer dizer, a questão do deserto verde, naquela região de Minas Novas, já depois de Diamantina, muito eucalipto. Você já na monografia de conclusão de curso, você já trabalha a questão do eucalipto? Então, quando eu fui desenvolver meu trabalho de conclusão de curso, eu vi a oportunidade de voltar na minha região para entender melhor os processos que ali se instalavam. E discutir a monocultura de eucalipto foi uma oportunidade de conhecer não só a minha cidade, porque existe plantio de eucalipto na cabeceira do córrego que passa pela minha cidade, como também outros municípios, porque são vários municípios, né? A gente tem aí em torno de pelo menos 300 mil hectares de eucalipto plantado naquela região. E isso tem um impacto muito grande sobre a organização daquele território. Então, com esse estudo, eu consegui entender melhor esses processos, inclusive os processos de expulsão do campo que provocava esse processo de migração que eu falei anteriormente, que eu tinha me despertado entender. Num primeiro momento, o discurso que chega, e depois nós vamos ter a oportunidade de conversar isso com você, quando nós vemos a questão ambiental, é que a chegada dessas grandes empresas significaria realmente um desenvolvimento, né? O vale chamado Vale da Miséria. Como que você vê, depois você conseguiu processar, quando você era criança, você já tinha conhecimento do Vale do Jequitinhonha ser chamado Vale da Miséria? Não. Primeira vez que eu vi essa expressão foi justamente fazendo a pesquisa. Do Vale da Miséria, na verdade, eu li um livrinho que chamava Do Vale da Riqueza ao Vale da Miséria, inverteu, porque no passado, aquela região não era o Vale da Miséria, era o Vale da Riqueza. Né? As pedras preciosas. Exatamente, uma região que, inclusive, as várias pequenas cidades que se formaram lá, em torno da busca de pedras preciosas, do ouro, né? E quando acabou, vamos dizer, exauriu essa possibilidade de extração, as famílias se organizaram em pequenas, né, pequenos aglomerados, pequenas vilas, né, pequenas comunidades rurais e desenvolveram ali a agricultura familiar. E com a vinda dessas grandes empresas, na verdade, isso vai desarticular essa agricultura familiar que estava ali já estabelecida. O que muda é a perspectiva nacional, né, o que é riqueza. Quer dizer, há um interesse aí voltado agora para a cidade
e quando acaba a exploração, né, das pedras preciosas, aí o vale passa a ser visto como Vale da Miséria. Vale da Miséria, mas na verdade é miséria para o olhar externo, né? Sim. Porque para quem vivia lá, não. Inclusive, as pessoas viviam daquilo que produziam, viviam relativamente bem. Na verdade, esse processo de transformar em Vale da Miséria tem muito a ver com a entrada dessas empresas, que aí as comunidades locais vão sentir isso na pele, né? Sim. Porque vão desarticular seus modos de vida. Sim. Ô, Diana, você acha que hoje, com, quer dizer, o processo de redemocratização do Brasil a partir principalmente do final da década de 70, você acha que os trabalhadores organizados hoje no Vale do Jequitinhonha, eles têm consciência da perda de cultura e de autonomia das famílias com a chegada dessas grandes empresas? Como você mesma disse, Delzi, os trabalhadores organizados têm sim, porque nessa pesquisa que eu fiz sobre monocultura, eu tive a oportunidade de entrevistar várias lideranças e elas têm essa consciência sim. É porque as grandes empresas que foram para plantar eucalipto ainda foram para o Vale na década, quer dizer, na época da ditadura militar. Exatamente. Né? Não havia nenhuma interlocução, nenhum debate com as famílias. Foi, né? Uma nova produção do espaço extremamente autoritária, né? Veio, né, de cima para baixo e aquelas comunidades locais, os pequenos agricultores tiveram que enfrentar esse processo e a forma de enfrentar de cada família era diferenciada. Boa parte deles acabaram saindo, né? Exatamente. Olha, nós estamos aqui, então, no programa Palavra Ética dessa semana, conversando com a professora Maria Diana de Oliveira. Ela é geógrafa, nasceu no Médio Jequitinhonha, uma autoridade hoje, não apenas em geografia, na questão do espaço, dos lugares, mas principalmente das questões ambientais. E nós vamos então fazer esse intervalo agora, porque no segundo bloco nós vamos falar sobre meio ambiente e nós estamos neste momento aí assistindo a tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, o evento Rio+20, e a professora Maria Diana, ela vai nos ajudar a refletir sobre diversos aspectos, a chamada economia verde, o mito de empresas que são reconhecidas internacionalmente por serem empresas que têm um compromisso com o meio ambiente e que ela nos mostra que não tem nada disso, né? Nós temos que refletir melhor, compreender melhor como ocorrem esses problemas. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos então no segundo bloco do nosso programa. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem, só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Então nós estamos aqui voltando com o segundo bloco do nosso programa Palavra Ética. Nosso programa hoje nós estamos aqui com a professora Maria Diana de Oliveira. Maria Diana é geógrafa e é professora também, quer dizer, sua primeira formação é magistério, mas você falou que sentiu pouco espaço, né, para ser uma professora no interior, porque no interior ou você segue a linha majoritária da corrente ou na contra-hegemonia, é difícil. Aqui na capital nós somos da contra-hegemonia, mas a gente encontra a nossa tribo, né, Diana? Diana, no primeiro bloco, então nós falamos um pouco da sua história de vida, a sua luta, vir trabalhar em casa de família, conseguiu fazer um curso de geografia,
na Universidade Federal de Minas Gerais, você é uma mestra também na área de geografia, você já estudou a questão da monocultura do eucalipto ali no Jequitinhonha, chamado deserto verde, e depois você estuda os movimentos que lutam aí, os movimentos sociais, principalmente os movimentos ambientalistas, mas eu vejo que você olha da perspectiva do ambientalismo dos pobres, né? E você também já nos fala sobre essa questão da certificação. Você me disse que já esteve no Canadá falando sobre a questão da certificação de empresas. Conta um pouco para nós, então, do seu estudo no mestrado e como você vê as chamadas ONGs que nos, entre aspas, representam aí nas políticas públicas, mas nós sabemos que essas empresas, elas fazem o jogo do capital. Elas não representam a sociedade civil. E eu estou falando aqui, não é por fala minha, não. É de autoridade, gente que está estudando todo dia. Fala para nós aí, Diana. Bom, então, em virtude desse envolvimento meu com as questões agrárias, né, que já tinha, né, no sangue, né, e da pesquisa de monografia, né, com relação à monocultura de eucalipto, eu acabei... Só retomando aqui, quer dizer, você fala, você é filha de um agricultor familiar e você vê sua família a vida inteira oprimida ali pelos grandes latifúndios, pelo poder dos coronéis ali no vale. E da política local, né? Da política local no Médio Jequitinhonha. E você, então, tem essa formação, você entra no curso de geografia, claro, você tenta compreender essa realidade. Exatamente. Dentro da universidade, eu procurei me envolver, por exemplo, com a Associação de Geógrafos Brasileiros, né? Para unir forças, né? Porque a gente sozinho, né? Quando eu vim do interior, eu vim com o sonho de mudar o mundo, né? E aí, quando a gente chega, a gente vai vendo que continuo com o sonho de mudar o mundo. Mas o mundo é grande. Mas o mundo é grande e aí a gente precisa de parcerias, né? Para se envolver e para ganhar forças, né? Porque a gente sozinho não é ninguém, né? E aí, eu me envolvo com a Associação de Geógrafos Brasileiros, depois, com esse envolvimento, acabei entrando em contato com a FASE, né, do Espírito Santo. Sim. Tudo pós-monografia, né? Tudo em virtude dessa discussão que eu já tinha levantado lá atrás. A fase principalmente a luta contra a aracrucelulose, né? No Espírito Santo, sim, mas no Brasil como um todo, ela tem uma prática de direitos humanos muito interessante. Fundação para Assistência Educacional, se não me engano. Né? Sim. Então, nesse envolvimento com os movimentos sociais enquanto pesquisadora e enquanto participante também, porque eu acabei me envolvendo no sentido de ajudar na organização da Rede Alerta contra o Deserto Verde. Nesse processo de organização que eu me envolvi, né, com a FASE, com outros movimentos, porque na verdade, embora eu tenha uma crítica aos movimentos ambientalistas, tem os ambientalistas que questionam alguns processos, como a WRM, que é o Movimento Mundial pelas Florestas Tropicais, que em 2003 solicitou um estudo sobre a certificação ambiental. Que você Diana, se referiu. Eu acho que a gente tem que fazer um parênteses aí. Quando nós fazemos crítica a ONGs, óbvio que não são todos. Nós temos organizações de sociedade civil que têm um papel fundamental e salvam vidas, porque se não fosse elas, nós não teríamos nenhuma caminhada democrática no nosso país. Eu acho que o grande avanço democrático é exatamente a participação da sociedade civil. Só que tem muita gente que se apropria. Com certeza. Então, dentro dessa discussão, eu pude perceber tanto grupos, né, que têm esse questionamento, quanto grupos que fazem o discurso em defesa, pelo menos se diz em defesa do ambiente, mas tem uma prática completamente diferente, que é uma prática que vai contra os agricultores, contra os direitos de famílias que já estão ali estabelecidas e acabam ficando do lado de grandes empresas. E legitimam, né? Legitimam processos de macros, né? Então, ficam do lado do Estado e, às vezes, esse Estado quer oprimir, né? Por falar em Estado, aproveitar essa fala sua, você tem muito estudo também junto às comunidades quilombolas. Na verdade... Com seus estudantes. Ah, sim, na verdade... Machado. Sim, sim, na verdade, em virtude desse meu envolvimento, com os meus alunos eu levo sempre em assentamentos. Então, tem um assentamento muito interessante que é o Tapera, assentamento Tapera, em Riacho dos Machados, sim, que é um grupo significativo de descendentes de quilombo, né, que ali se organizaram justamente para resistir
a monocultura de eucalipto. Tapera é uma resistência à monocultura de eucalipto. Eles conseguiram recuperar um território, né, que estava na mão de uma grande empresa, né, que se não fosse a resistência, eles não teriam se organizado e tá lá, lindos, né, produzindo, vivendo muito bem. Então, assim, é um espaço que indico para levarem os alunos também. Aqui em Brumadinho, o assentamento Pastorinhas, volta e meia, eu levo meus alunos lá para conhecer uma outra forma de viver, né, que não é completamente ligada à lógica capitalista. Sim, vamos pensar nessa questão da certificação, porque existe uma pressão internacional para que o Brasil também, quer dizer, essas empresas, que tem muitas que são de capital internacional ou multinacionais, que vêm para cá atuar, elas são cobradas por determinadas posturas. E elas muitas vezes apresentam certificações que você questiona. O que você tem a nos dizer sobre essas certificações? O que acontece? Para essas empresas conseguirem mercado, elas hoje em dia têm essas certificações, que é como se fossem empresas idôneas do ponto de vista da questão ambiental. Sim. Esses certificados têm uma série de critérios, mas como é a própria empresa que paga a certificação, acaba que vai seguir, mesmo que ela esteja burlando, por exemplo, as questões trabalhistas e as questões ambientais, elas ganham o certificado, elas só vão cumprir requisitos extremamente mínimos. Igual o licenciamento ambiental. Se eu contrato alguém para me assessorar para fazer um licenciamento ambiental, essa pessoa ela vai adequar tudo à necessidade da empresa, quem está pagando. É exatamente o que acontece. Por exemplo, a gente tem o Conselho de Manejo Florestal, que é um tipo de certificação relacionado às monoculturas, né, de eucalipto principalmente. Essa certificação, ela inicia-se por uma pressão de ONGs, de um modo geral, só que à medida que ela vai ganhando força, quem acaba assumindo grande espaço dessa certificação são as empresas e as próprias representações do Estado. Então, as ONGs que tinham uma certa pressão acabam diminuindo e perdendo força nesse certificado, que era um certificado que inicialmente teria um diferencial, mas que na prática acabou sendo, né, tendo um outro caminho. Diana, você que tem acompanhado aí essa luta contra o deserto verde, essas monoculturas que não representam avanço aqui no Brasil, as mineradoras, como que você está vendo hoje esse acontecimento, Rio+20, essa discussão? O que você espera desse encontro? Tem uma discussão que ela é muito forte, né? Tem sido muito forte nos últimos tempos, que é a questão do efeito estufa, né? E com o efeito estufa, trouxe a discussão do mercado de carbono, né? Em lugar de se repensar a forma de vida, o modo de vida, né? Preferiu-se... Reduzir o consumo. Exato, reduzir o consumo, repensar, na verdade, repensar o modo de vida, né? Mesmo, né? Tanto não só o consumo, mas também a forma de produzir, né? Sim. Como se produz e para que se produz, porque, né, produção, comércio e circulação. Se fica só na ótica da circulação, porque normalmente parte dos movimentos ambientalistas fica aqui, no consumo, batendo o consumo, na vida privada, né? E às vezes, na verdade, o foco principal está aqui, na produção, porque parte do que a gente consome não era necessário se consumir, mas, né? Então, o mercado, acabou que se criou o mercado de carbono, em vez de se pensar em rever a forma de produzir. Então, como que funciona esse mercado de carbono? Então, e eu estou falando do mercado de carbono porque isso nos impacta muito, porque os países ditos, né, de terceiro mundo, eles têm menos emissão de dióxido de carbono. Então, empresas que estão sediadas em países como Estados Unidos, China e outros que têm grande emissão, eles podem fazer como se fosse troca. Então, eu compro um direito, entre aspas, de poluir. E, por incrível que pareça, isso tem contribuído para outros impactos. Então, você tem algo que é discutido numa escala macro, que é a questão do efeito estufa, né? Que é algo que impacta globalmente, mas também as decisões têm vindo do ponto de vista global. Então, as grandes nações é que têm dado a tônica do discurso. Então, vem numa escala macro, então, em eventos como esse, de grande porte, mas que, do ponto de vista local, tem impactos que eles não conseguem avaliar. Por exemplo,
falando do mercado de carbono, um tipo de empresa que é financiado com o mercado de carbono é justamente as empresas que plantam eucalipto. Então, se planta eucalipto, né, mais eucalipto, você vai impactar do ponto de vista local, é uma economia verde, você vai impactar do ponto de vista local, rios, comunidades, né, como a gente vê, né, vários rios que foram destruídos em função do plantio em nascentes, né, do uso de máquinas revolvendo o solo em espaços que não deveriam ser utilizados esse tipo de técnica. Então, você tem um impacto local que a Rio+20, por exemplo, não chega nesse nível de discurso, só discute do ponto de vista de uma alternativa global. Então, você tem um discurso uma escala global, mas os impactos, eles chegam na escala local. As comunidades locais tem espaço para questionar isso? Não. Né? Então, eu me recordo de uma senhora lá em Curvelo, que ela questionou o Banco Mundial. O Banco Mundial perguntou, se eu quiser fazer uma proposta de mercado de carbono, plantando isso, produtos locais, ele fez a seguinte pergunta, você pode fazer um projeto de $1 milhão? Então, né, só esse tipo de financiamento, né, que vem via mercado de carbono, ele não atende, por exemplo, os pequenos agricultores, eles não têm nem espaço para questionar. Ele vem todo pautado já por uma perspectiva que é só da visão dos países europeus, os países centrais do capitalismo. Exatamente. Né? É interessante essa questão do espaço e da questão energética que você está colocando. Outro dia eu estava vendo uma matéria, por exemplo, no Brasil, já o aumento da captação de energia eólica, né, com aqueles moinhos, né, de vento. Ou, por exemplo, das placas para energia solar. É impressionante o espaço territorial que esse tipo de captação de energia também ele vai impactar. É muito grande. Estava vendo, por exemplo, determinados corredores de vento que você coloca aqueles moinhos e o outro já não teria como captar mais. E aquela área também ela fica inviável, por exemplo, para a circulação de pássaros e para outros. Sim. Então, e a gente vê como uma energia limpa. Então, essa informação sua é muito interessante, quer dizer, a gente fica pensando só na forma de produzir energia, mas o impacto dela vai muito além. Né? Por exemplo, hoje em dia, algumas fontes de energia que são consideradas limpas, né, e que ocupam um grande território, monocultura de eucalipto, a cana-de-açúcar, né? Então, ocupam grandes territórios, e aí, se a gente não pensar na forma de produzir, ficar só no foco da energia, a gente não vai ter terra suficiente para produzir a quantidade de energia que esse modo de produzir exige, né? E as outras formas, né, os outros alimentos, onde serão plantados, né? Ô, Diane, outra coisa também que eu acho fundamental é despertar nas pessoas a consciência de que ambiente, meio ambiente, natureza não é só aquela natureza romântica, né? Aquela visão romântica, intocada, não é? Sim, a natureza tem que ter gente. Inclusive, existe toda uma discussão em alguns grupos ambientalistas de defender o parque, por exemplo, sem ninguém dentro, né? E normalmente um parque, um espaço que tem pessoas locais, né, tradicionais naquele espaço, ele é muito mais cuidado, né? Eu diria, nem é defendido, porque não, né? Ele é muito mais cuidado do que um espaço que não tem ninguém. E existe uma interação, né? Nós estamos vendo, por exemplo, as mulheres que sempre, ou os camponeses sempre coletaram, por exemplo, a Sempre Viva, na região ali de Diamantina, ou da Serra do Cipó e etc, né? Existe uma interação com aquele ambiente, então não vai ter o próprio ambiente dá conta de se autorreproduzir depois. E várias denúncias, inclusive da Comissão Pastoral da Terra, como os órgãos ambientais do próprio Estado ficam fustigando essas comunidades que estão convivendo no território já há bastante tempo, né? Diana, nossa prosa está boa, mas nós vamos fechar o programa de hoje, mas você já está intimada, é assim que os advogados pedem, né, para o juiz, intimada para vir aqui em outro programa com o Eliano, que é Eliano de Souza Freitas, que é o organizador desse livro Meio Ambiente e Cena. Eu acredito que é um dos organizadores, sim, né? Com você, que é uma das autoras. Você fala em Cruzando o Deserto Verde, e o professor Eliano também, quer dizer, organizador, vir aqui falar conosco sobre esse livro. Nós vamos deixar então para o próximo programa. Desde já quero agradecer a sua presença aqui na TV Comunitária, nos contar a sua história de vida
e as suas inquietações como pesquisadora e como educadora. E nós, então, ficamos por aqui agradecendo aos nossos telespectadores a paciência de caminhar conosco aí nessa trajetória para a educação para os direitos humanos. Muito obrigada.